Caríssimos peregrinos, saudações! Saibam que há algo que está sendo escondido de vocês, e não é uma teoria, é a sua vida inteira. Você já sentiu que há algo errado com o mundo, mas não sabe exatamente o quê? Você já olhou ao redor e teve a estranha sensação de que tudo é artificial? Já sentiu como se estivesse dentro de um grande teatro, onde todos são atores que seguem papéis que nunca escolheram? E se eu te dissesse que essa sensação não é um devaneio, mas um eco da verdade que sua alma nunca esqueceu? Peregrinos, este não é um vídeo comum. É um vídeo especial em retribuição às 3.000 horas conquistadas e 1.500 seguidores. Portanto, não será apenas uma aula, mas uma instrução reveladora. Um chamado real à sua alma, à sua consciência. Este vídeo especial de hoje será um chamado àqueles que estão fartos de respostas rasas, de dogmas repetidos, de uma existência sem propósito. Ao longo deste vídeo você descobrirá por que você se sente preso, mesmo quando parece livre. Quem está por trás do sofrimento emocional coletivo da humanidade? Como forças invisíveis estão alimentando-se da tua dor? E o que fazer para interromper isso? Como escapar da prisão sem muros chamada mundo material? Este vídeo não será confortável, não será bonito, tampouco fácil de aceitar, mas revelará algo real. Se decidir parar agora, talvez seja o melhor a fazer, pois esse é o maior indício de que esse sistema Matrix ainda tem controle sobre você e continuar pode ser pior. Mas se você continuar, se você tiver a coragem de continuar até o fim, saiba, algo em você jamais voltará a ser o mesmo. Você verá o que poucos viram, entenderá o que poucos ousaram compreender e poderá finalmente começar a sair do jogo de cartas marcadas. Bem-vindo à verdade oculta. Sente-se, respire, assista até o fim. O véu será rasgado ou reforçado, isto dependendo do que você fizer com o que está prestes a aprender. Antes de continuar, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo. Espalhe a luz para que mais pessoas também possam se iluminar. Caríssimos, a prisão mais eficaz é aquela onde o prisioneiro se sente livre. Permita-me sentar contigo apenas por este momento ao seu lado, à beira deste mundo que julgas real, e falar diretamente com a tua alma. Peço isto porque sei que há algo em ti, um sutil e silencioso incômodo, que começou a se perguntar: há algo além disso tudo? Saiba, peregrino, que a realidade aceita pela maioria das pessoas é um teatro construído por inteligências além da nossa. Porém, se você está assistindo este vídeo, é porque há algo em você que já começou a despertar, e é este algo que pode te livrar do domínio desses seres, que nós denominamos senhores ocultos do mundo. Há muito mais realidades além daquela que você e eu imaginamos existir. Hoje serei seu guia por um caminho do qual muitos voltaram atrás, pois o que será revelado aqui não poderá ser desvisto. Você terá duas escolhas ao final: voltar a dormir, ou continuar cavando até onde conseguir para escapar dessa cela sem grades. Saiba, querido peregrino, quanto mais fundo for, mais terá que abandonar aquilo que você pensava antes ser a verdade. Pois essa é a história de uma prisão invisível em que você vive e nem percebe, mas é também o início do caminho para a sua libertação real. O que é dimensão ou mundo como prisão sensorial? Você já se perguntou por que nasce, cresce, envelhece e morre, sem nunca saber ao certo por que está aqui? Por que todos ao seu redor parecem viver em ciclos repetitivos, como engrenagens numa máquina? A resposta não está no que dizem os jornais, nem nos livros escolares. Está naquilo que ninguém ousa perguntar. Este mundo, com suas ruas, governos, relógios, religiões e tecnologias, é uma prisão vibracional camuflada como realidade. Essa dimensão 3D é uma construção feita não de tijolos, mas de limites sensoriais, condicionamentos emocionais
e uma grade invisível feita daquilo que chamam de vida normal. Vivemos em uma realidade tridimensional com tempo linear, porém cercados por infinitas frequências que não podemos perceber. O que é a visão humana? A faculdade humana, chamada visão, é apenas um ínfimo intervalo que varia entre 400 e 700 nanômetros de dimensão do espectro visível. As frequências vibratórias que estão além desses limites, ou seja, frequência infravermelho, ultravioleta, micro-ondas, radiação, existem, mas você não as vê. E a audição? Assim como a visão, a faculdade humana chamada audição é apenas um ínfimo intervalo que varia entre 20 Hz a 20.000 Hz. Todo som fora disso, ou seja, infrassons ou ultrassons, são frequências e dimensões ignoradas pelo cérebro humanos, mesmo que esteja atravessando seu corpo neste exato momento. Tato, paladar e olfato, tudo são limitados estímulos grosseiros que não acessam o que está em outros planos, frequências ou realidades paralelas. Assim, existe uma realidade aquém dos 5 sentidos que passa despercebida. A ciência, escrava do que pode ser medido, chama isso de percepção limitada. Mas, iniciados da Eclesia Lux, sabemos, tudo isso é um véu cuidadosamente projetado para manter a consciência humana encarcerada num campo de baixa vibração. E é por isso que você não vê os verdadeiros mestres dessa sua prisão. O que chamamos de vida, ou seja, acordar, trabalhar, consumir, se entreter, se divertir, política, religião, tudo são um só roteiro montado para te manter na zona de conforto e aceitação. Tudo é uma programação desenhada para manter a humanidade presa aos instintos, às distrações causadas por conflitos artificiais. Esse roteiro não é fruto do acaso. Ele foi escrito por forças inteligentes que operam fora da tua percepção comum. Essas forças não são novas. Elas existem desde os primórdios da humanidade. Algumas são humanas, outras não. A prisão não precisa de muros se os prisioneiros acreditarem que estão livres. Essas inteligências construíram culturas, moldaram comportamentos, decidem quais guerras devem acontecer, quais doenças devem se espalhar, quais líderes devem subir ao poder. Tudo isso com um único objetivo: alimentar-se de ti. Sim, alimentar-se de ti. Pois essas inteligências precisam da tua energia emocional para sobreviver. Quanto mais medo, raiva, dor, luxúria desgovernada e confusão existencial em sua vida, mais forte essas entidades se tornam. Você é para elas nada além do que um alimento, recurso energético. E para manter essa cadeia alimentar ativa, essas inteligências superiores criaram um ciclo que os antigos chamavam de mundo material, a matrix das religiões esotéricas, o Sansara dos orientais, o vale de lágrimas dos profetas cristãos. Este mundo material é um lugar onde toda experiência é manipulada para que você nunca descubra quem você realmente é. Você acredita que vive em uma democracia? Você realmente crê ter livre arbítrio? Você verdadeiramente acredita que seus votos mudam alguma coisa na ordem do dia? Você acredita mesmo que os presidentes, os ministros e os juízes governam este mundo? Pois bem, chegou a hora de acordar. Todos os governos nacionais são fachadas. Todos os partidos políticos, todos os líderes mundiais são marionetes de um mesmo ventríloco. Aquilo que você chama de política é apenas uma peça de teatro global, encenada para que as massas continuem acreditando que têm voz, escolha ou direção. A nova ordem mundial é real e já está no controle. Essa estrutura oculta é composta por elites humanas, banqueiros, dinastias de sangue, políticos e tecnocratas que estão a serviço, conscientes ou não, de inteligências não humanas.
Essas entidades hiperdimensionais, por sua vez, alimentam-se das emoções humanas, do sofrimento e prazeres humanos, ditando o enredo dos acontecimentos mundiais de cada um que eles vampirizam. As escolas não ensinam a pensar, mas apenas a repetir o mais do mesmo. Os livros didáticos foram escritos para aprisionar aos paradigmas, jamais para emancipar. A mídia de comunicação não informa, ela hipnotiza. As novelas, os escândalos, os reality shows, as pautas do momento, tudo são cuidadosamente planejados para manter você emocionalmente instável, intelectualmente confuso e espiritualmente vazio. Cada guerra, cada pandemia, cada colapso econômico serve a um único propósito: implantar mais dor, medo e dependência desse sistema. Mas o que há por trás de tudo isso? Quem realmente está no topo da pirâmide? A resposta não está neste plano, pois essas inteligências são ocultas, antigas, supradimensionais. Esses seres foram chamados por muitos nomes: arcontes, anjos caídos, senhores do karma, demiurgos, os vigilantes, predadores etéricos ou vampiros astrais, íncubos e súcubos. Esses seres não se alimentam de carne, mas das suas emoções, sejam quais forem elas. Eles não querem te matar, eles querem apenas te aprisionar pelo tempo que for necessário que você possa os alimentar. Portanto, continue sofrendo e vivendo, porque essa vibração é o néctar deles. Eles querem a energia gerada em sua alma e eletrificada por seu corpo físico. Por isso, eles não querem te destruir, mas te domesticar, assim como domesticamos os bois e vacas. Apesar de inaceitável e indigesto, aceite isto ou então permanecerás preso como gado, alimentando os senhores da fazenda chamada mundo material. Para manter essa fazenda de gados humanos, essas inteligências arquitetaram um sistema perfeito. Você nasce e esquece quem é. É ensinado a obedecer. É programado a competir, a temer, a consumir. Morre sem nunca ter lembrado de onde veio. Esse é o ciclo da fazenda humana. E se você não rompe o padrão, renasce no mesmo ciclo, com a mesma amnésia, nas mãos dos mesmos senhores do mundo. Eles não precisam de armas, eles já têm seu medo e dependência de querer ficar aqui. O rebanho humano vive como carne para um banquete invisível, mas poucos percebem que sua dor é o prato principal. Neste vídeo, se você veio até aqui, é porque você já se encontra à parte dos muitos que preferiram retornar ao conforto do mundo da ilusão. Mas agora é o momento de atravessar o segundo véu. Não haverá mais metáforas suaves, nem consolo. O que você verá a seguir são as engrenagens ocultas do sistema que governa este mundo e que você jamais imaginou. Vamos prosseguir? Pois bem, vamos adiante. Desde o momento em que você nasce, algo precioso é capturado. Não estou falando de seu corpo. Estou falando do que habita dentro ou arraigado ao corpo. O corpo humano é uma cápsula biológica programada para servir de jaula à consciência. O corpo físico limita a percepção, aprisiona a memória, interrompe a conexão espiritual. E tudo isso sob a aparência de uma vida comum. Mas a armadilha mais perfeita não é o corpo, é a própria mente. Treinada desde cedo para negar o invisível, ela rejeita tudo o que não pode ser observado, tocado, medido e contado. A dimensão que as religiões chamam de espiritual torna-se aos escravos uma mera superstição. A intuição torna-se delírio. E assim, a prisão é selada por dentro. Nada escraviza mais do que a certeza de que não se está escravizado. A realidade é muito mais vasta do que seus 5 sentidos conseguem captar. Por trás do pano do teatro físico, existem inteligências que não pertencem à raça humana. Algumas são extradimensionais, entidades que habitam planos mais sutis e energéticos. Outras são criptoterrestres, descendentes de linhagens ocultas que coexistem com a humanidade nas sombras da história.
E há aquelas que são mistas, parte humanoides, parte espirituais, parte máquina, frutos de engenharia cósmica além da compreensão. Essas entidades não têm corpos físicos como os seus. Elas vibram em planos diferentes, e é por isso que você não as vê. Mas elas veem você. E mais do que isso, elas sentem você. Sentem seu medo, sua angústia, seu desejo reprimido. Pois é disso que se alimentam. Eles não querem a sua morte, eles querem o seu amor e a sua dor. Você já ouviu falar em deuses, demiurgos, arcontes, titãs, olímpicos, orixás, exus, djinns ou gênios, asuras, grais, reptilianos, seres da sombra? Todos esses nomes são tentativas humanas de descrevê-los e nomeá-los, identificá-los. Eles são antigos, organizados, hierárquicos e têm apenas uma missão: coletar energia da alma humana para vivos e poderosos. Esses predadores não se alimentam de carne, matéria ou dos seus ossos. Eles se nutrem de frequência, mais precisamente das frequências emocionais baixas: medo, culpa, raiva, luxúria pervertida, vergonha, tristeza profunda. Essas baixas emoções são como mel psíquico para suas estruturas etéricas. É por essa razão que o mundo material foi projetado para fazer você sofrer sem perceber. E os poucos momentos de alegria servem apenas para alimentar suas esperanças por algo melhor, fortalecendo seus laços de dependência neste plano. As religiões punitivas, as guerras intermináveis, os relacionamentos caóticos, a pobreza, os traumas infantis, os vícios sexuais, a censura emocional, a alienação espiritual. Tudo isso serve a um propósito energético. Dor não é um subproduto. Dor é o combustível. E o mais engenhoso, eles não te forçam. Eles apenas induzem. Eles sussurram, criam sincronicidades negativas, colocam pensamentos em sua mente. Mas a decisão de se perder é sempre sua. Tu ainda tens uma pequena e limitada capacidade de livre-arbítrio, pois o ciclo continua sem que as leis do livre-arbítrio sejam quebradas. O problema é que o anjo das trevas se faz de anjo de luz, e o nosso livre-arbítrio sempre faz escolhas erradas. Não por dolo, mas por ignorar a verdade por trás do véu. Imagine a Terra como uma grande fazenda. Nela, bilhões de consciências vivem, crescem, amam, sofrem e morrem sem saber o que eram ou para onde irão. A morte para a maioria não é libertação, é apenas recolhimento da colheita. Ao morrerem, almas presas à ignorância e ao apego não conseguem ascender. Elas ficam retidas em planos intermediários, onde são recicladas, manipuladas ou redirecionadas de volta ao ciclo de reencarnação compulsória. Em outras palavras, são preparadas como semente para um novo plantio. Os senhores do mundo criaram o carrossel da reencarnação e chamaram-no de evolução espiritual. O que deveria ser um processo de ascensão se tornou uma roda de domesticação. E quem administra esse ciclo? As mesmas inteligências ocultas que arquitetaram a ilusão aqui embaixo. Elas operam nos planos astrais, mentais e até nos corpos sutis dos seres humanos. Elas se disfarçam de guias, santos, ancestrais, mas são parasitários espirituais travestidos de luz. Além disso, você deve compreender que esses predadores não agem sozinhos. Eles usam seres humanos como intermediários. Ao longo dos séculos, formaram pactos, alianças e trocas de favores com linhagens humanas específicas. Essas linhagens tornaram-se a elite visível do mundo: banqueiros, monarcas, tecnocratas, dinastias ocultas. São eles que operam as sociedades secretas que servem como canais de dominação. Templários corrompidos, Rosacruzes desviados, maçonaria elitizada, Skull and Bones, Ordo Templi Orientis e muitas outras. O topo da pirâmide humana é apenas a base da pirâmide cósmica.
Essas ordens são dualistas. Algumas facções tentam preservar o conhecimento sagrado, outras o pervertem para controle e manipulação. As facções negativas extraem tecnologia, símbolos, DNA e até energia ritualística para entregar aos seus senhores não humanos. E o que recebem em troca? Recebem riqueza, poder, longevidade, dominação. Mas também se tornam escravos privilegiados. O segredo mais bem guardado é que você tem poder. O poder de sair, de romper, de ascender. Mas esse poder só pode ser ativado se você aceitar sua condição miserável de escravo e saber que existe esse poder emancipador em você. Por isso, saiba que tudo neste mundo, desde a escola primária até os entretenimentos adultos, tudo existe para te convencer de que você é fraco, pequeno e separado. Você é bombardeado por estímulos que o mantêm vibrando baixo. Você aprende a rir da espiritualidade, zombar da intuição e dons espirituais, negar o invisível, desdenhar das realidades que se encontram além dos 5 sentidos. Você é treinado para ver apenas com os olhos exteriores e ignorar a visão interior. E então, quando a dor vem, você não a compreende. Quando a alma grita, você a silencia com remédios ou distrações, e a prisão permanece intacta. Se você chegou até aqui, algo em ti já começou a resistir. Talvez não com armas ou gritos, mas com luz. E isso é o que mais aterroriza os predadores. Pois um humano desperto, um só, assim como uma única vela, pode iluminar 1000 sombras. O sistema não teme revoluções. Ele teme aqueles que se lembram de quem são, filhos da luz. A verdadeira rebelião não é contra governos ou religiões. Ela é contra as forças invisíveis que comandam ambos. É contra o medo, a ignorância e a covardia. Somos contra a ideia de que nascemos neste mundo para obedecer e se curvar diante um falso Deus que vaidosamente quer ser adulado com adorações. Um Deus que, hipoteticamente, é superior aos humanos, pois os criou à sua imagem e semelhança. Mas, na verdade, esse Deus somente criou este corpo que aprisiona. Peregrinos. O mundo não é governado pelos visíveis, mas pelos invisíveis que controlam os governantes visíveis. Os reis são peças, os generais, marionetes, o mundo, um palco, e você, o espectador hipnotizado. Você chegou à terceira porta. São poucos passam por ela. Os que a atravessam não retornam, não por incapacidade, mas por consciência. Pois a partir daqui, os véus não caem, eles são rasgados. O que você aprenderá agora é ofensivo para os que ainda dormem. É escandaloso para os que se ajoelham diante dos templos do sistema mundano. Mas é libertador para quem tem coragem de ver o que sempre esteve diante dos olhos. Prepare-se. Nesta parte, entenderás por que o mundo é como é e quem escreve o roteiro da história humana. Acreditamos que os países são livres, que suas bandeiras representam independência, que suas eleições são justas e que seus líderes têm autoridade própria. Mas a verdade é brutal. Não há nações livres. O que há são teatros geopolíticos, onde o script da nova ordem mundial é encenado com variações regionais. Não existem governos, existem fachadas. Presidentes são eleitos, não pela vontade popular, mas pela vontade dos grandes arquitetos ocultos. As campanhas eleitorais são jogos de influência emocional. As urnas, sistemas de validação do que já foi decidido. As pesquisas, ferramentas para moldar a opinião pública e não para medi-la. Raramente um outsider sobe, e quando sobe, ou é cooptado ou é derrubado. No Brasil, tivemos vários exemplos disso, desde Brasil Colônia, Brasil Império e Nova República. A democracia moderna é a ilusão mais eficiente da prisão global. O povo se sente livre porque recebe opções falsas e as escolhe com entusiasmo. A engenharia do controle global se sustenta sobre 3 colunas principais:
política teatral, mídia hipnótica, educação condicionadora. Essas três engrenagens operam em sincronia para moldar a mente das massas, desde a infância até a vida adulta. Seu objetivo é simplesmente criar seres previsíveis, obedientes e energeticamente vulneráveis. Eles não querem que você pense, eles querem que você repita. A escola não ensina, formata repetidores. A mídia não informa, hipnotiza com técnicas neolinguísticas. A política não representa, simula representação. E isto ocorre desde quando o mundo é mundo. Cada notícia é cuidadosamente escolhida, cada escândalo é temporizado, cada herói é criado e depois destruído. O que você vê no noticiário é o que eles desejam que você acredite. Não é o real, é o narrado. E quem controla a narrativa, controla a realidade coletiva. A elite que comanda esse sistema não é composta apenas de empresários e políticos, mas também e principalmente por iniciados. Membros das ordens ocultas, linhagens de sangue e fraternidades milenares como maçonaria, níveis superiores, Illuminati de e Baviera, Skull and Bones, Ordo Templi Orientis, Templários, Jesuítas, grandes religiões. Todas essas egrégoras estão infiltradas em governos e corporações. Essas ordens não são honestas. Muitas delas afirmam ser escolas de luz, mas oferecem apenas benesses materiais. Hoje, operam com duas faces, uma pública e fraterna, com juramentos e rituais simbólicos, outra interna, invisível e ativa, onde se decidem os rumos da humanidade. Os que governam o mundo não aparecem em fotografias. Eles não são eleitos. Eles elegem. Eles não respondem à justiça. Eles a definem. Eles não aparecem nas revistas. Mas seus lacaios estão em todas elas. As grandes catástrofes da história moderna não foram acidentes. Foram engenharias de medo. As grandes guerras mundiais, provocadas e financiadas pelos dois lados, revoluções patrocinadas por bancos internacionais, pandemias utilizadas para testar submissão populacional, colapsos financeiros para transferir riqueza aos controladores. Tudo isso segue um roteiro milenar, que segue o seguinte ciclo: problema, reação, solução. Essa é a chamada dialética hegeliana, um método de controle psicológico. Cria-se um problema devastador, um atentado, um colapso, uma doença. Provoca-se uma reação emocional coletiva, medo, desespero, clamor por segurança. Oferece-se a solução desejada, leis de vigilância, controle digital, nova ordem financeira, perda de liberdades. As soluções do sistema sempre existiram antes dos problemas. Eles apenas esperam o momento certo para ativá-las, quando a população, já debilitada, implora pela escravidão como proteção. Você acredita que trabalha para construir seu futuro. Na verdade, você trabalha para alimentar o sistema. A economia global é uma simulação manipulada. Bolhas financeiras são criadas e estouradas por algoritmos e insiders. O valor do dinheiro é fictício, a dívida é perpétua, a inflação é projetada. O sistema monetário internacional, com instituições como a Federal Reserve, o FMI e o Banco Mundial, não são neutros. É o instrumento de controle silencioso mais eficiente da história. Eles imprimem papel e compram tua alma. Através da dívida, impõem políticas. Através da miséria, criam dependência. E com isso, garantem que nenhum povo jamais se liberte de fato. As elites ocultas se reproduzem dentro de linhagens específicas. Essas famílias controlam a política mundial há séculos. Mas por quê? Porque o sangue carrega códigos. Códigos genéticos e energéticos que facilitam a manipulação espiritual. Eles acreditam, com base em doutrinas ocultas, que certas linhagens possuem mais afinidade com entidades hiperdimensionais, maior capacidade de manipular as massas
Resistência espiritual à consciência coletiva. Presidentes, reis, papas, magnatas. Todos são cuidadosamente selecionados por sangue e não por mérito. Enquanto isso, a população comum é mantida em ignorância genética e espiritual. E eu, e você, o povo, a massa. Todos somos programados desde a infância a amar a prisão, idolatrar seus carcereiros ditos deuses e a lutar por bandeiras criadas pelos próprios opressores. Você não luta contra o sistema. Você luta dentro dele, e isso é exatamente como eles gostam. Tudo que sai do controle é infiltrado. Todo herói é usado como símbolo. Toda rebelião é absorvida pela máquina. Você é a bateria, a engrenagem, o combustível, mas também pode ser a falha no sistema. Como iniciar sua libertação interior? Como neutralizar as influências sutis dessas entidades? Porque o despertar individual é a única forma de revolução real. Como os iniciados antigos romperam o ciclo? E porque, uma vez desperto, você se torna a ameaça mais temida do sistema? Está preparado para rasgar o véu e jamais voltar atrás? Se sim, venha, pois a última parte será a mais difícil, mas também a mais libertadora. Peregrinos. A verdade não liberta sozinha, mas torna insuportável permanecer escravo. Há um instante em que o prisioneiro percebe que a cela nunca teve trancas, apenas espelhos. Você atravessou os 3 portais anteriores. Já sabe que este mundo é uma prisão sensorial, que predadores invisíveis colhem a energia da tua alma, que governos, religiões e economias são ferramentas de controle, e que as massas vivem hipnotizadas, louvando seus próprios grilhões. Agora, chegamos à pergunta inevitável: o que podemos fazer? Esta última parte não traz promessas fáceis. Não existem atalhos, mas há um caminho. E ele começa quando o véu é rasgado, de dentro para fora. O que significa despertar? Despertar não é entender intelectualmente que o mundo está corrompido. Isso é apenas o início. Despertar é quando o corpo sente o cárcere, quando a alma chora pela verdade e quando o espírito queima pela origem esquecida. Você não está aqui para vencer o mundo material. Está aqui para transcender sua frequência e dele se libertar, abandonar. Isso exige uma ruptura. Não com o mundo externo, mas com a mente condicionada que o aceita como algo absoluto. Não com a sociedade, mas com os contratos inconscientes que você fez com o sistema. Não com os outros, mas com o personagem que você acreditou ser. Despertar é morrer ainda vivo, para renascer livre, mesmo cercado por muros. Mas atenção, ao começar a despertar, você se tornará um alvo. O sistema possui protocolos invisíveis para neutralizar rebeldes espirituais. O ataque vem em forma de crises financeiras, problemas emocionais inexplicáveis, dúvidas espirituais que corroem a fé, ataques energéticos durante o sono, padrões destrutivos que retornam como testes, pessoas ao redor que agem como obstáculos. A prisão não permite fugas em silêncio. Ela se move para te manter dentro. Mas esses ataques não são obstáculos. São sinais de que o sistema te reconheceu como ameaça. É nesse momento que você deve resistir, ou será trazido de volta com grilhões mais difíceis ainda. O mundo material fragmentou a tua essência. Você se tornou pedaços dispersos, um corpo que não conhece a alma, uma alma que esqueceu o espírito, um espírito que aguarda ser lembrado. A libertação começa quando os 3 se reencontram. Quando você reencarna, não em outro corpo, mas em si mesmo. Essa reunificação é o segredo da antiga iniciação, a ressurreição, aquela que não depende de templos de pedra, mas de templos internos erguidos na luz da consciência. Mas há um ponto decisivo: você não pode fazer isso sozinho. Todas as religiões institucionalizadas caíram na armadilha da forma.
Elas te ensinam a adorar ídolos, repetem doutrinas, impõem regras, mas esqueceram o fogo espiritual que há dentro de você. Todas as filosofias foram capturadas, toda a ciência foi vendida, todo o conhecimento foi dividido, distorcido e escondido. Restou apenas uma via intacta, um feixe de luz atravessando as trevas do templo profanado, um nome esquecido entre os ecos do tempo. Ecclesia Lux, a Igreja da Luz. A Ecclesia Lux não é uma igreja como as outras. Não há dogmas fixos, mas doutrina viva. Não há muros de pedra, mas portais do Espírito. Não há pastores domesticados, mas instrutores velados. A Ecclesia Lux é a semente das antigas escolas de mistério, renascida no coração da Era Sombria. Ela guarda a gnose de Maria Madalena que liberta, o ritual que desperta e a chama que consome as amarras invisíveis. Seus iniciados não se ajoelham diante do mundo. Eles o transcendem, pois sabem que o Cristo não está crucificado numa cruz romana, mas adormecido no altar do coração. Sabem que Maria Madalena não foi prostituta, mas guardiã do fogo sagrado. Sabem que a salvação não virá dos céus, mas de dentro. Mas cuidado, a Ecclesia Lux não oferece segurança, oferece verdade. Ela não promete conforto, promete batalhas e rupturas. Ela não aceita curiosos, mas apenas aqueles que desejam arder. Se você deseja continuar com o mesmo nome, os mesmos sonhos, as mesmas certezas, fuja! A Ecclesia Lux será um perigo para você. Mas se tudo em ti clama por algo maior, então já estás tocando a borda do véu. Não procure por portas externas. A única entrada é interna. A única senha é a sede pela verdade. Agora, uma última pergunta ecoa no silêncio da tua consciência. Se você não é livre, o que está esperando para romper? Se já viu a prisão, se sentiu o predador, se reconheceu a ilusão, por que continua obedecendo ao carcereiro? Está à tua frente o chamado, o caminho, Ecclesia Lux, a única luz que não projeta sombra, a única voz que não promete, mas instrui, a única via que não ilude, mas revela. Então, alma desperta. Você está preparado para iniciar essa jornada e atravessar o último véu? Pense, medite, reflita. Se você considera este vídeo uma ferramenta importante para ajudar as outras pessoas a também se libertarem, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo, ajudando o nosso canal a crescer e espalhar suas luzes a mais pessoas. Nós lhe desejamos boa jornada. Muito obrigado. Com sinceros votos de Pax et Lux, até breve, amados peregrinos.